Ana Prestes, bem-vinda, tudo bem? Salve, salve, Aninha! Olá, Ana! Oi, gente, Idri, Renato, Miguel, bom dia para todos, todas. Bom dia. Explica para a gente agora, agora as tropas russas, né, chegando em Kiev, capital da Ucrânia, como que está esse conflito? O presidente da Ucrânia já sinalizando que quer conversar com Putin. Explica para a gente o que dessas últimas 24 horas. Na verdade, ele já está sinalizando, carregou, né? Botou um papinho aí e tal. Já está o quê? Não entendi. Carregou. Arregou. Sabe o que arregou? Arregou, o Zelensky. Polida, né? Não é uma pessoa polida, sim. da alta intelectualidade nacional, não é? Né? Isso é termo de vagabundo. Arregou. Não, eu entendi o termo, mas é porque eu não entendi que a Adri estava falando do Putin, você estava falando do Zelensky. Eu estou falando do Danilo Gentili deles. Do Danilo Gentili. É isso presidente. Mesmo. É como se a gente tivesse governado pelo Gentili da vida aí, né? Então, estamos no segundo dia, né, desse... É muito ruim, né? Quando chega nesse estágio um conflito. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, não é um conflito que é de agora, é uma coisa que está durando 8 anos, ou até um pouco mais, e é a fase mais quente, digamos assim, ou a fase bélica desse conflito, envolve armas, invasão, porque acabou sendo uma invasão mesmo, né? Porque, a princípio, a gente até achou que, bom, vamos lá, vamos tentar seguir aqui a lógica do Lavrov e deles. Então, a Duma pede o reconhecimento de Lugansk e Donetsk, que é aprovado, né? Na Duma russa, que é o parlamento russo. Então, o governo russo reconhece a independência das repúblicas separatistas. Ao reconhecer a independência, faz as relações com essas repúblicas, elas pedem ajuda, porque aí começam a ser mais ainda atacadas, porque é algo que a imprensa ocidental não fala, que eles têm sido atacados sistematicamente, né, pelas Forças Armadas ucranianas ao longo dos últimos 8 anos. Então, os russos são chamados para ajudar na defesa dessas repúblicas separatistas e acabam, obviamente, entrando no território da Ucrânia, e hoje, em muito poucas horas, né, gente? Eu não sei, vocês, o que vocês acham? Mas eu acho assim, muito rápido, né? Acabei de ver aqui uma atualização que eu fico atualizando aqui, que já tem uma parte uma das entradas de Kiev, uma das áreas de Kiev, que já está totalmente travada. E agora, a minha leitura dos sinais dados pela Rússia e parceiros da Rússia, como a China, é que agora a narrativa deles é o seguinte: queremos conversar. Eu não sei se vocês viram aí nas últimas horas, né? Saiu tanto do Lavrov, saiu do próprio Putin. Estamos abertos a negociar, quero mandar uma missão de alto nível, né? Acho que o Putin falou. Por quê? Porque para os russos é importantíssimo que isso acabe logo, né? Também, porque digamos que os objetivos deles já estão parcialmente atendidos. Eles justificam essa invasão, essa entrada na Ucrânia, no que eles chamam de desmilitarização e desnazificação do país, como uma questão de proteção da sua própria segurança. Agora, essa é uma foto de hoje, 25 de fevereiro. Agora, essa foto, ela não pode vir desacompanhada de toda a história, de todo o contexto para se chegar nesse lugar, né? Mas essa assim, a minha avaliação hoje, 25 de fevereiro, é que agora começa uma nova guerra de narrativas, né? O Ocidente, OTAN, União Europeia, Estados Unidos, falando o seguinte: os russos chegaram para ocupar a Ucrânia, estão ocupando a Ucrânia, vamos fechar espaço aéreo, vamos desativar nossos espaços aéreos para aeronaves russas, vamos tirar do SWIFT, vamos fechar banco. Agora acabei de ver que vão congelar os bens,
tanto do Lavrov como do Putin, ou seja, uma série de medidas e sanções, e ficam jogando isso para a imprensa, e é uma narrativa que ela conta como se ela fosse uma guerra mais prolongada e de ocupação e até incorporação. E os russos falam o seguinte: não, a gente não quer ocupar a Ucrânia, a gente queria desmilitarizar aqui as nossas fronteiras, desnazificação, aí tem umas listas lá de todos os nazistas que eles estão caçando, e agora que a gente quer um acordo, queremos fazer um acordo. Então, são duas narrativas que estão em disputa e que a gente vai ver nas próximas horas o que vai ser realmente, o que a realidade vai dizer. Você acha que o acordo passa pela deposição do presidente ucraniano? Olha, eu acho que sim. Agora, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu também acho. Eu também acho que sim. Ô, Ana, uma coisa que eu queria perguntar, um ator importante nessa crise é a China. A gente está ouvindo sempre falar da China. Eu estava lendo mesmo uma matéria sobre essa rendição, né? Quase rendição do presidente da Ucrânia, num grande jornal, e de repente entra o comunicado da China, como se fizesse parte do mesmo bloco, né? A ministra de Relações Exteriores da China deu uma coletiva ontem. Porta-voz dele. Uma coletiva. É a porta-voz do chanceler. Uhum. Então, e fez muita porta-voz, ela fez muitas críticas aos Estados Unidos, porque, na realidade, ela respondeu críticas vindas do Departamento de Estado do governo americano. E na minha impressão, Ana, queria saber a sua opinião, é que a posição da China foi, de certa forma, um apoio tácito, né? Ela não apoiou a Rússia, mas foi interpretada como um apoio tácito à Rússia, né? A maneira como ela se comunicou, inclusive essa crítica que ela faz aos Estados Unidos, essa porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China. E também isso tudo vem depois desse documento, dessa declaração assinada em conjunto do Putin e do Xi Jinping, assinado no dia 4 de fevereiro, né, recentemente, que foi uma declaração muito forte de apoio mútuo, enfim. Então, você acha que a China ela acabou que ela deu um apoio tácito à Rússia, você não acha? Eu acho, não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, esse documento que dizem que foi produzido, obviamente, pelas diplomacias dos dois países, né, pelos chanceleres aí, depois assinado por Putin e pelo Xi Jinping, muitos falam, inclusive o Celso Amorim tem um artigo dele, acho que saiu na Carta Capital, falam que é o documento diplomático mais importante do século, ou o documento diplomático mais importante desde o final da Guerra Fria, né? E que absolutamente, assim, sem dúvidas, está balizando, ou é a expressão, né, dessa aliança entre os dois países. E desde a primeira manifestação dos chineses, depois da entrada da Rússia na Ucrânia, a primeira coisa que os chineses falaram foi justamente de que, independente de quais forem assim, os desdobramentos, a partir, obviamente, de negociações, conversas, que a todo momento eles falam isso, né? É preciso observar as razões legítimas ou as reivindicações legítimas russas na defesa da sua segurança nacional. E eles estão se referindo ao que a chancelaria russa, a presidência russa, tem falado insistentemente nos últimos meses de que não vamos aceitar o avanço da OTAN, não vamos aceitar o avanço da OTAN. Virou um mantra, né? Todo mundo sabe disso. Então, os chineses, agora, hoje eu vi que saíram umas duas manifestações já da chancelaria chinesa, apostando muito nessa questão do diálogo, da conversa, da negociação. E aí eu entendo que continua tudo em acordo com o que a chancelaria russa também vai soltando, né? Porque no primeiro momento foi uma espécie de justificativa, digamos assim, né? Por que foi tomada essa medida? E agora já é em que fase estamos? Que há uma disputa porque tem uma disputa aí de como é o desfecho disso, né? Porque o desfecho ele pode ser
muito ruim se prevalecer a tese norte-americana e da OTAN de que os russos já estavam querendo realmente invadir a Ucrânia, de que isso reforça que tem que ter uma contenção da Rússia, mobilização, inclusive, de tropas e armamentos, que já começam essas coisas, né, a aparecer. Tem umas tropas aí, uns soldados da Chechênia que já estão sendo colocados na fronteira, mas parecem umas coisas meio estranhas no sentido de que é de interesse dos norte-americanos e da OTAN que a guerra, que esse conflito ele perdure, porque quanto mais horas demora, mais a Rússia vai sangrando, politicamente, comercialmente, economicamente. Aí é protesto, vamos sancionar isso aqui, vamos fechar esse banco aqui, vamos pegar. Então é complicado, né? Agora, Deixa eu só ler os superchats, Rovai, aí eu já passo para você. A Márcia Simon, bom dia, Adri Rovai, grita estampa limpa de sua blusa, obrigada, beijo você, Liquinha. E tem uma pergunta também da Ana Vilela, que Zelensky é filho de pais judeus, quais são os fatos que fazem com que seja considerado neonazista? Depois a Ana responde, só para interagir com o pessoal que está acompanhando ao vivo e pedir superchats, pedir que vocês fiquem membros e membras para apoiar aqui a programação da TV Fórum. Rovai, passar o chapéuzinho, entendeu? Porque isso é trabalho, a gente trabalha, né, Miguel, Aninha e Dri, então faz parte do nosso show. Também pediu uma colaboração de vocês para poder continuar fazendo esse jornalismo de qualidade. E se você não quer fazer superchat, fica membro, Fica membro, já vai lá, tem R$ 99, mas tem R$ 7,90 também. É só escolher um desses aí, para todo mês pinga. Ou então apoiar via site lá, que tem o apoio como sócio. Ana, uma coisa que está curioso nesse debate todo é a posição dos governos de extrema-direita. O Bolsonaro está hesitando aqui, por exemplo, em dar uma declaração favorável ao Zelensky, à Ucrânia. Né? Por que motivo? Você acha que essa relação Trump e Putin pode estar por trás disso? Sim, é bem curioso isso, né? Bom, o Bolsonaro acabou de chegar de lá, né? Sabe-se lá que acordos realmente foram feitos e o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? Dos acordos que foram estabelecidos ali entre eles, algum pacto. A gente sabe que o Bolsonaro segue muito o Trump também, né? E o trumpismo e esse grupo, né, do Trump, como eles se posicionam no cenário internacional, a gente sabe disso, né? Por exemplo, Trump falou que ia fazer uma embaixada lá em Jerusalém. Logo os bolsonaristas falaram, vamos fazer uma embaixada em Jerusalém. Então, o Trump fez lá aquela aliança lá meio religiosa com a Hungria, né, contra o aborto, não sei o quê, e o Trump perde a eleição, o Bolsonaro, não, nós vamos assumir isso aqui no lugar do Trump. Então, como a posição também do Trump, inclusive ali numa guerra entre eles, né, apesar de serem todos republicanos e democratas pró-guerra, a gente sabe que esse Estado, como ele está, né, dirigido ali, tanto por republicanos como por democratas, é um Estado imperialista e precisa das guerras para viver, né, para sobreviver, você percebe que destoa, né? E o Bolsonaro pode estar, sim, associado a esses líderes aí, né? O próprio Orbán, eu não vi como foi realmente a posição do Orbán, mas também eu vi agora que da Orbán da Hungria, né? Eu vi agora recente, até retuitei, eu acho lá no meu Twitter, que as sanções mais duras que a União Europeia quer impor para a Rússia tem resistência, né? Tem na Hungria, na Alemanha, tinha mais um estado que eu esqueci, eram 3 estados que estavam mais resistentes, ou seja, são parte das contradições, e tem aí no meio contradições também do plano comercial, econômico, das relações desse plano também. Muito bem, muito bem.
Peraí, mas eu não respondi a pergunta do por que ele é judeu e por que é neonazista, né? Sim. Nossa, isso é super importante, porque entraram com essa narrativa, mas o Zelensky é judeu, como ele pode ser? Isso, assim, para sustentar essa omissão, esse apagamento deliberado da mídia ocidental de que o que houve em 2014 não foi com presença de forças neonazistas, fascistas, e que de 2014 para cá, esses grupos fazem parte desse contexto de governo, de poder ali na Ucrânia, que é uma coisa muito complicada, e que o Zelensky é apenas uma pequena parte, digamos assim, a cara, né, desse poder que se estabeleceu ali nesse país e que tem uma participação intensa dos... Minha cachorrinha. E que tem uma participação dos americanos e de quem eles colocaram ali, e que fica muito feio, inclusive ficou feio depois para os americanos sustentar esse apoio a esses grupos. Calcula-se hoje que existem cerca de 5 mil contingentes, 5 mil pessoas que atuam a partir dessas milícias neonazistas na Ucrânia hoje, né? Não importa se o Zelensky, a descendência dele, ele é parte de um complexo de poder que envolve oligarcas, que envolve uma série de interesses que foram montados ali para sustentar esse governo completamente estranho, alheio a qualquer coisa que a gente conheça, por exemplo, muito diferente do que a gente vive hoje. A gente tem aí uma força, sim, que infelizmente foi eleita com essa matriz, mas minimamente vive-se aqui um Estado minimamente democrático, que é bem diferente a situação lá. O Zelensky foi eleito com 75% dos votos, alguma coisa assim. Uma coisa assim chocante. Era um Danilo Gentili, que as pessoas... Quem era esse cara? Ele tinha um programa de humor, gente, na TV ucraniana, onde ele fazia um personagem de um presidente. A gente deu matéria, inclusive antes da eleição, aqui na Fórum, explicou o que era esse Zelensky e tal, mostrando isso. E ele transformou a ficção em realidade. Ele saiu candidato por um partido cujo nome era o programa que ele fazia na televisão. Qual que é o nome do programa do Danilo Gentili? Sei lá. Ele, sabe, saiu... De noite. Hã? De noite, né? De noite. De noite. Criou um partido chamado De Noite. E aí saiu candidato e foi para o segundo turno e derrotou o então presidente por 75-25. A antipolítica, às vezes as pessoas falam, sabe que isso é culpa do PT. Tem aí um certo candidato que fala que o problema da crise da esquerda, do campo progressista no Brasil, é tudo culpa do PT, né? Começa com C e termina com O nome do candidato. Não vou falar aqui para que o pessoal fique bravo comigo. Não tem PT C, tracinho O, lá na Ucrânia. E olha o que deu. Elegeu um Danilo Gentili, ou talvez até pior do que o Danilo Gentili. E a perseguição aos sindicatos, partidos de esquerda, parlamentares de esquerda, os comunistas, muito do que se vocifera aqui, né, muito, lá foi feito na prática, assim, de pegarem as pessoas, de perseguirem as pessoas, de destruírem as sedes dos sindicatos e tudo mais. Então, isso a nossa imprensa não fala, não mostra. A gente realmente... acabou de soltar uma matéria, desculpa só te cortar, Ana. Não, pode falar disso. Um massacre na casa dos sindicatos, que aconteceu justamente em 2014, quando esses neonazistas, eles botaram fogo num espaço onde tinham sindicatos lá da Ucrânia e mataram 39 pessoas do Partido Comunista da Ucrânia carbonizadas. Então, e naquela ocasião, o Putin disse que iria atrás dos responsáveis
pelo massacre na Casa dos Sindicatos, ou seja, em 2014 houve esse ataque que deixou 39 comunistas da Ucrânia mortos, né? E eu queria também que você comentasse, porque antes muito se falava, né, no ano passado, que precisamos ucranizar o Brasil, né? Lembra aquela Sarah Winter, né? Falava, vamos ucranizar. Então eles estavam ali, os bolsonaristas, super alinhados com esses neonazistas da Ucrânia e, de certa forma, endossando esse tipo de atitude de botar o que eles falavam, os comunistas, né, queimar comunistas, né, que em referência a esse ataque em 2014. Falar rapidinho, Ana, porque eu tenho que fazer o Fala Rovai e tem o ministro. Você pode continuar com a gente, eu não sei como é que você está, se sua cachorra está muito brava. Se ela estiver tranquila e o almoço já eu vou ter que sair para buscar minhas filhas na escola, mas eu vou ouvindo vocês no rádio do carro. Tá bom, mas fala aí, que aí eu entro para o Gilberto Carvalho não ficar esperando aqui depois. Dri, você quer que eu comente essa questão dessa comparação Brasil-Ucrânia, essa reivindicação de uma certa ucranização, esse uso da bandeira, né? Sim, exatamente. Aquele processo que eles viveram ali foi de permitir que essas forças se estabelecessem, né, minimamente, tomassem, tivessem, aquela coisa, gente, como é que você deixa, é como você deixar um exército aí de uma Sarah Winter, esse tipo de coisas que foram tentadas aqui no Brasil, né, permanecer impunemente no funcionamento de uma sociedade democrática, que é o que a gente tenta segurar aqui a nossa democracia. Então, por isso eles reivindicam ainda, usam, né, a bandeira nesse sentido da Ucrânia. Mas eu queria comentar algumas questões que até apareceram no chat. Teve uma pessoa que perguntou sobre a questão dos gays ou dos LGBTs, como eles são tratados, porque às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. Também confundem se a gente está defendendo a guerra ou invasão, e deixar claro assim que o nosso papel é de analisar e trazer todos os elementos, né? É óbvio que ninguém defende, eu pelo menos não defendo invasão de nenhum país, nós somos pela não intervenção, né, totalmente, inclusive o Brasil tem essa tradição de uma diplomacia que defende sempre a resolução pacífica das controvérsias e o princípio, né, da não intervenção, assim como também o princípio da autodeterminação dos povos, né? Então, em nenhum momento se torce ou se apoia que se invada um país e pela força tente se impor a sua vontade. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ficar claro, né, do que a gente está analisando, daquilo que a gente defende, né? E a outra questão é que o Putin e o seu governo têm sérios problemas dentro da Rússia. A gente acompanhou a elaboração da Constituição, da recente Constituição russa, em que ele foi proibido o casamento homoafetivo, em que eles limitam, sim, a livre manifestação e organização da comunidade LGBT, e a gente condena isso, né? Então, acho que a gente tem que ter essa habilidade também de saber diferenciar as coisas sobre o que a gente está falando e não se deixar levar por os discursos rasos, né? Porque esse tipo de discurso, por exemplo, ele é judeu, né? O Zelensky, então ele não é... Isso é para fazer você não fazer a crítica, você não pensar no que você está falando, né? No que isso significa. E, infelizmente, já terminando, essa associação aí foi feita também por grupos bolsonaristas, justamente com esses grupos pelo seu conteúdo anticomunista. O Eduardo Bolsonaro não queria, quando eles chegaram no governo, fazer uma lei que proibisse a existência dos partidos comunistas, uma coisa assim. Então, é o mesmo discurso. Muito bem, Aninha, muito obrigado pela sua participação. Manda um beijo no seu au-au aí, cachorrinha da Aninha. Mel. Gente, obrigada. Desculpa se eu falei muito aí, vou ficar ouvindo. Muito bom. Obrigada. Tchau, Miguel. Tchau, Dri.